Oi, para você que me acompanha, muito obrigado pela sua presença sempre, participando aqui dos nossos conteúdos. Eu sou Alex Cavalcante e eu quero sempre ajudá-los com saúde mental, a biomedicina aplicada à nutrição e aos relacionamentos também. Eu queria deixar uma mensagem que pode alegrar seu coração e de alguma forma trazer um conforto para você que tem sofrido a dor da ausência, da perda, da falta, o que é muito comum nos casos de saúde mental. Mas eu queria aqui, antes de mais nada, mais uma vez agradecer sua presença aqui na nossa jornada, onde o conhecimento é poder, o conhecimento é saúde. Eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, onde eu quero explicar por que sentimos essa dor e o que fazermos, o que podemos fazer para sarar e aliviar essas angústias. Vamos lá. É tempo de sarar, de reviver. A vida nos apresenta muitos desafios e, por vezes, a gente não entende bem os eventos, como que eles sucedem, o que de fato e de verdade a nossa história responde a essas catástrofes, muitas vezes catástrofes emocionais. É verdade que a vida vai passando, a gente vai perdendo a esperança e se apegando a pessoas, se apegando a coisas, mas hoje eu queria desenhar um pouco com você, através das nossas palavras, o que nós podemos fazer para esse pensamento recorrente de falta, de angústia, eliminar gatilhos emocionais e como que a gente pode trazer de volta as memórias, as lembranças e fazê-las serem um tanto quanto eficazes para a nossa jornada, para a nossa vida que segue. O que eu tenho que lembrar? Alex, o que eu posso fazer para lembrar disso? Quais são os exercícios que a psicologia tem? E de que forma você pode ser bem-aventurado com pensamentos não mais tóxicos, pensamentos não mais angustiantes, mas pensamentos mais saudáveis, de preferência que vivam o aqui e o agora. Eu queria deixar uma mensagem no seu coração que começa pela seguinte questão: nascemos sozinhos, morreremos sozinhos. Provavelmente é uma frase filosófica conhecida de alguns, mas que na verdade traz uma reflexão aí, pessoal. Olha só. Quando a gente vem a esse mundo, a gente se depara com pessoas, se apega ao seio da mãe, se apega ao seio familiar, e a gente vai crescendo, desenvolvendo as nossas crenças, desenvolvendo o nosso comportamento, nosso jeito de pensar, de acreditar, e aprendemos que temos essas garras, essas amarras sobre a vida, sobre o trabalho, sobre as pessoas, muitas vezes chamada até de vínculo, não é verdade? O vínculo materno, o vínculo paterno, o vínculo espiritual, o vínculo com a escola, com os amigos, nos relacionamentos, no amor. Independente da perda ou da falta que você sinta hoje por uma perda, lembre-se que o seu cérebro foi programado para ter essa compilação de vínculos e esses neurônios, essa estrutura química, bioquímica e celular, ela se conecta de tal forma que às vezes parece que você não consegue arrancar isso aí. Isso faz parte, não é errado sentir. Primeira coisa, perceber que isso é da sua história, isso é da sua essência. Faz parte do ser humano criar vínculos. Faz parte do ser humano criar memórias de vínculo. Isso significa que não é errado você perceber a falta ou a saudade produzida ou de repente sentir falta de até de um bem material, porque o nosso cérebro cria vínculos. E esses vínculos, eles, por sua vez, produzem dentro da gente um caminho mais, vamos dizer assim, estreito entre o objeto do amor e você. Por isso que, às vezes, nós temos dificuldade de desapegar dos lugares, das coisas, das estruturas físicas, das estruturas emocionais. E é essa questão abstrata que eu queria me abster aqui. Porque, às vezes, um amor que se foi, um filho que partiu, a famosa síndrome do ninho vazio, ou até mesmo o próprio luto, todas essas questões, elas englobam esse fator emocional. E talvez você está atravessando na sua vida essa solidão pela falta. O entendimento de que vida real é assim, o entendimento de que isso vai ter que acontecer e que é um processo que todos nós passamos, precisa criar-se dentro do seu interior a aceitação radical. E essa aceitação radical é olhar para os fatos como a natureza olha para uma chuva, muitas vezes uma chuva torrencial que produz ali uma catástrofe ambiental. Não tem muito o que fazer. Agora é reerguer as árvores, é limpar os caminhos, tentar replantar e reconstruir a nossa vida.
porque eu tenho que aceitar definitivamente que algo aconteceu e que está fora do meu controle. Então essa ideia do controle também faz parte da nossa infância. Algumas pessoas, por exemplo, têm uma facilidade muito grande de se apegar e controlar as coisas, enquanto outras conseguem deixar a vida levar e está tudo certo. Nada me pertence, daqui não levo. Geralmente são esses os lemas. Esses são lemas muitas vezes que ajudam em alguns momentos da vida. Então se você observar, eu estou trazendo aqui para nós uma palavra que vai ao encontro da razão, a mesma razão que você, muitas vezes no pensamento, fica ali raciocinando, racionalizando, fazendo decisões de que eu deveria, porque eu estou sozinho, porque me abandonaram, por que isso aconteceu? Simplesmente aconteceu. E aceitar de forma radical é um trampolim para você ir para o próximo nível. Então a aceitação é uma declaração verbal. Então uma dica boa para você: comece falando, declarando as palavras de aceitação. E você vai notar que essas coisas elas fazem um sentido enorme à medida que você se liberta dessas coisas. Então se libertar tem a ver com declarar. Eu declaro e eu me liberto. Por vezes você sente a saudade e a saudade quer tomar a tua vida. A saudade deve tomar apenas o aspecto emocional, faz parte, memórias, saudade, angústia. Então ela não precisa ir para o sentido da vida, apenas é um momento, uma fase, um episódio da sua história e da sua vida. Alex, a dor da perda de um filho? Eu trabalho em consultório todo dia, eu escuto as mais variadas histórias, eu sei das dores, eu atendo especialmente pessoas que estão acometidas em suicídio ou ideação suicida. Então é muito comum e muito normal isso na minha rotina e eu posso te assegurar, a aceitação radical é o caminho. Para você começar a se libertar, para você começar a ter mais paz, começar a enfrentar os desafios e não englobar isso tudo de uma forma que você perceba que está passando muitas vezes até dos limites ali na sua história, na sua vida. Então aceitação é o caminho. Agora a segunda questão que eu quero trazer para você é encontrar um lugar. Não foi isso que eu disse? Quando a gente encontra um lugar para angústia, o lugar da angústia pode ser o aconchego da noite, aquela calada do choro, ou às vezes da saudade, pode ser uma carta escrita, aquele momento melancólico, nostálgico, que precisa existir, mas não precisa persistir. Então talvez essa pode ser a sua grande chance aqui de englobar essas questões e digerir um pouco disso e entender que eu preciso aceitar, encontrar um lugar e entender que vida real é seguir em frente. E seguir em frente de uma forma livre, liberta, removendo as coisas que te impedem, dando aquele impulso, sabe o impulso de pular, de sair de algum lugar? Eu lembro de uma história de uma senhora que eu sempre contava isso nas palestras. Eu dizia que eu fiquei muito impressionado quando eu estava em um desses estados aí do Brasil e eu fiquei impressionado com uma senhora que em situação de perigo, na minha frente, ela começou a correr de tal forma que eu fiquei impressionado com o salto que ela deu sobre uma muralha, um muro assim, mediano. E aquilo foi movido pelo medo, porque ela precisava sim ter uma emoção mais forte do que a própria razão de ficar. Do contrário, os cães que estavam correndo atrás dela poderia ter sido fatal, de fato, pelo tamanho dos animais e tudo mais. Então assim, o que eu quero dizer com isso? Que um sentimento ou uma emoção, ela acaba que ela melhora você, ela te traz uma capacidade, vamos dizer assim, de força, de impulso. E isso é uma questão que deve ser muito bem elaborada. Então, se você estiver precisando de uma dose emocional, viva em um espaço com pessoas e lugares que te promovam esse impulso. Vai ser difícil aceitar radicalmente, encontrar um lugar para essa emoção, então talvez você precise aí de pessoas, de um processo, de alguém que te abra os horizontes, da qual você possa falar, expor, dizer e dessa forma encontrar um caminho aí que vai te libertar, que vai te colocar para frente, não para trás. Procure ajuda, converse, escreva, assista, tome uma decisão de movimento, qualquer que seja. Já vai te tirar da inércia, já vai te tirar de um espaço, de um lugar que não é tão saudável assim. Então são pequenos movimentos que vão te trazer grandes, obviamente, desafios, por sua vez, grandes vitórias. Porque o cérebro entende isso e ele quer te ajudar com isso também. Domine a sua neurologia, a sua psique. Faça movimentos, libere catecolaminas, hormonas, neurotransmissores que vão melhorar de forma bioquímica também
através de uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais alcalina, mais verde, isso vai produzir, acredita, um metabolismo saudável em você. Faça atividade física, durma bem, exercício físico combinado a uma boa nutrição mais saudável, menos industrializada, um trabalho de meditação, de respiração, psicoterapias no consultório, para falar, ser ouvida e ter a capacidade de fazer acontecer algo novo na sua história. Depende de você, tome uma atitude. Assista vídeos, coloque para dentro isso, crie uma relação de empatia e faça a diferença. Dá tempo de você remover a angústia do passado, essa angústia da dor que por vezes provoca depressão. Tantos pacientes eu atendo com depressão e o caminho deles começa a clarear, a luz começa a vir, aquele deprimido começa a encontrar um lugar. E esse é o meu convite para você. Busque um lugar da qual você possa renascer, sair dessa situação de remoer e ruminar o passado que te aflige com a perda, com o luto de algo que um dia foi, mas que hoje não é mais e que precisa ser celebrado, muitas vezes memorizado, mas de alguma forma ter encontrado um lugar para isso, ok? Eu quero mais uma vez aqui agradecer sua presença aqui neste episódio que a gente tem trazido no nosso quadro da Saúde, Paz e Bem, a mentoria clínica, a orientação para você ir além, ok? Muito obrigado. Se você quiser, curta, comenta, compartilha, para que mais pessoas possam receber uma mensagem mais reflexiva nesse sentido, sem muitas apologias, sem muitos apelos, de forma séria, como deve ser a ciência e a espiritualidade. E a gente vai se ver aqui nos próximos episódios. Muito obrigado pela sua presença. Paz e bem para você. Vamos em frente, juntos somos mais. Até o próximo episódio. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho de notificações, curta, comente e compartilhe.